Agora a política. O ano de 2010 promete discussões acaloradas de assuntos importantes no Congresso Nacional, como a partilha dos royalties da exploração da camada do pré-sal. Mas por causa das eleições, temas como as reformas política e tributária devem ficar fora das votações. A repórter Luana Karen ao vivo tem as informações. Bom dia, Luana. Bom dia, Natália. Apesar das prioridades invertidas por causa das eleições, os parlamentares podem avançar na votação de projetos ligados à realização da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016. Tocados pela questão da segurança pública nesses dois grandes eventos, os parlamentares podem votar o piso salarial único para os policiais militares. Mas se deputados e senadores quiserem avançar numa agenda positiva, ética, eles podem votar, por exemplo, o projeto Ficha Limpa, que proíbe a candidatura de políticos que tenham alguma condenação na justiça. Eu converso agora com o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Bom dia, doutor Ricardo. Qual a chance de os deputados e senadores votarem em projetos que melhorem a imagem do Congresso? Eu acho muito pequena, porque eles vão estar muito envolvidos na campanha esse ano, vão estar envolvidos com as eleições. E a gente também não pode esquecer que estima-se que em torno de um terço, ou seja, 1 em cada 3 deputados, já tem condenações à justiça. Então é muito difícil que esse deputado, que já é condenado à justiça, venha a votar um projeto que vai atrapalhar sua própria carreira política mais tarde. Então, na sua avaliação, o que deve avançar esse ano? O que deve avançar são projetos que não são polêmicos, como esses que foram mencionados relacionados à Copa, até porque o Brasil teve alguns problemas na área de segurança e também defesa civil, e isso não é bom para a imagem do país, né, já pensando na Copa. Então, esses temas que são considerados temas de consenso, ninguém é contra a Copa, ninguém é contra um projeto relacionado à Copa, então esses projetos devem avançar, projetos não polêmicos em geral. Agora, doutor Ricardo, essa década tem sido pródiga em escândalos envolvendo o Congresso Nacional. E pouca coisa, apesar disso tudo, pouca coisa mudou em relação a projetos que melhorem a imagem, projetos que avancem e que tragam mais confiança para o eleitor. Quando é que isso vai mudar? Olha, isso vai mudar quando a sociedade brasileira realmente começar a se mobilizar, a imprensa se tornar realmente cada vez mais atuante como ela já é hoje, mas aí aliada também a muitos movimentos sociais, e que venha a desembocar, na minha opinião, numa reforma política, que eu acredito que é o fundamental. Eu não tenho mais dúvidas, assim, eu estou convencido que o sistema eleitoral brasileiro, como ele está estruturado hoje, ele acaba estimulando a corrupção. No segundo semestre nós temos eleições gerais. O que o cidadão que está em casa agora nos assistindo deve observar no político que ele pretende eleger? Seria importante que ele reservasse, nem que fosse alguns minutos, para fazer uma consulta sobre o deputado estadual, o deputado federal que ele pretende votar, o senador, se ele já é uma pessoa condenada na justiça, entrar nesses sites justamente sobre a questão da ficha limpa, ver o que existe contra esses deputados, senadores, o governador do seu estado e também contra os candidatos a presidente da República. E não vender o voto. É muito importante que haja uma conscientização nesse sentido. Vender voto é crime e se ele souber de algum cabo eleitoral, de algum político que esteja querendo comprar o seu voto, que ele denuncie esse cabo eleitoral. Ok, doutor Ricardo Caldas, obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Deputados e senadores estão de férias desde o dia 23 de dezembro e só retornam ao trabalho no dia 1º de fevereiro. Voltamos ao estúdio do Repórter Brasil. Obrigada, Luana, pela participação.